O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca: propriedade em Rio do Oeste investe na produção de morangos e maracujás. Colheita de arroz, clima colabora e produtores estão otimistas com a safra em Taió. Boletim agropecuário: arroz, cebola e soja recuam. Trigo e milho seguem em alta. Exportações de frango e carne suína batem recorde histórico. Ovinocultura em destaque: 12 produtores participam de exposição de ovinos em Laurentino. Contratação de mão de obra: agricultores participam de primeira reunião do projeto Cebola Legal. E ainda, Santa Catarina teve queda de 22% nos preços pagos ao produtor de banana no primeiro bimestre do ano. Olá! Produtores de arroz de Taió estão contentes com o resultado desta safra. O clima colaborou durante todo o período e a colheita por lá segue a todo vapor. Na localidade de Ribeirão do Salto, em Taió, tem colheitadeiras e tratores na ativa por toda parte nas lavouras de arroz. O trabalho começou um pouco mais cedo este ano e a família Peron já está na reta final da colheita. Por aqui, a atividade passa de pai para filho e está na 4ª geração. O seu Mário, que aprendeu com o pai, hoje vê filhos e netos envolvidos com esse trabalho tão tradicional aqui na região e ainda guarda na lembrança como tudo começou. E daí o meu pai tinha 12 filhos, aí uma turma foi estudar e tal, e eu fiquei direto na lavoura, né? Depois um irmão foi estudar, voltou a me ajudar e tal, e daí foi indo até que a gente casou e ganhou um pedacinho de terra do pai. E aí comecei, do nada, não tinha nem casa para morar. Hoje a família planta arroz em Taió, Pouso Redondo e Rio do Oeste, em áreas que totalizam 160 hectares. O clima é de otimismo porque as condições foram favoráveis e a produtividade está muito boa. Olha, esse ano para nós estamos colhendo bem, não podemos reclamar, né? Graças a Deus, assim, em vista do ano passado, a safra está bem melhor, né? Nunca tivemos assim um tempo bom para a gente colher, que nem está agora. Até não podemos reclamar, estamos bem de safra, bem de estrada, estamos com a estrada ótima para nós puxar as lavouras esse ano, né? Então é assim que a gente queria que acontecesse, né? Estamos com a média aí de uns 225 sacas por hectare, na minha propriedade, né? Então tem alguns cantos que dá mais, alguns cantos que dá menos, mas isso aí faz parte do jogo, né? Que é um ano bom de arroz, entende como é que é? Porque nós já tivemos anos bons para trás e anos ruins. Então, esse ano é um ano bom. É uma pena o preço do arroz que está baixo, né? Que baixou 30 e poucos reais um saco de arroz. Daí ficou difícil para nós agora, entende como é que é? Mas a gente vai levando até que as coisas funcionam, tudo certo. A risicultura está presente em diversas localidades de Taió. São ao todo uns 150 produtores, segundo a EPAGRE. A área plantada é de 2.100 hectares. Nesta outra propriedade taioense de Ribeirão do Salto, a família Gutz cultiva arroz em 51 hectares. A expectativa também é de uma ótima safra, bem diferente da colheita passada, quando eles tiveram muitos transtornos e prejuízos por causa do excesso de chuva. Temos muito contente, que né, ano passado foi muito ruim por causa da enchente e coisa. Esse ano temos muito satisfeito. Não temos assim bem uma base ainda o quanto que vai dar, mas eu acredito que aqui em casa, que o terreno é mais faxinal, né? Que é menos produção, mas eu acredito que vai chegar no 200. Daí o outro terreno, acredito que vai chegar no 230, penso eu. Vamos esperar para ver, né? O pessoal da família pega junto quando é época de colheita, como é que funciona aí? Com certeza, com certeza. E a mulher fica em casa fazendo almoço, café e tudo que precisa. Sempre está junto com nós aí. Na verdade, estamos trabalhando em família, né? Plantemos 51 hectares aí, mas temos todo mundo aí para ajudar. Na verdade, hoje o meu serviço é outro, né? Sou vice-prefeito, mas hoje tarde eu tirei aqui para nós gravar aqui e mostrar a propriedade. Mas, na verdade, eu não trabalho mais na minha propriedade, é só os filhos que tocam.
Para o seu Edemar, da Epagre, que acompanha a produção de arroz em Taió, apesar do preço que caiu, o bom resultado da safra deixa os produtores animados. Nossa safra esse ano está uma safra boa para o produtor. Pelo menos a conversa com os produtores aí que está no início da safra aí, tá boa. Eles estão gostando da produção, porque na verdade no ano passado nós tivemos uma safra não muito boa. Então esse ano está se desenhando para uma safra novamente cheia, uma safra normal, com a produção normal do que nós temos nos últimos anos aí. Então, só os preços estão um pouquinho abaixo esse ano, mas a produção está compensando um pouco isso aí. A produção se estende tanto nas áreas mais baixas quanto na parte alta de Taió. Por isso, a colheita vai seguir nas próximas semanas. A colheita esse ano está um pouco mais cedo até. O clima, algumas variedades também o pessoal está implantando mais precoces, mas nós acreditamos que em mês de abril termina a colheita do arroz. Então nós temos umas áreas mais altas que geralmente faz a colheita em mês de abril. Enquanto colhem mais uma safra, os produtores dão lição de persistência. Desistir não está nos planos e nada como um ano após o outro. Como diz o outro, o agricultor tem que ser teimoso, né? Só que tem que cuidar para não passar dos limites, né? Tem que ir meio com os pés no chão sempre, né? E eu acho que dá para tocar tranquilo, né? Esse ano parece que o preço vai ser um pouco menos, mas a safra vai ser melhor. Então, na verdade, vai dar tudo certo. Valores abaixo da média e desvalorização nos preços pagos aos produtores marcam o momento atual em culturas como o arroz e a cebola. Fevereiro e o início de março foram marcados pela desvalorização dos preços do arroz. Esse comportamento era esperado, considerando o avanço da colheita no estado e o aumento da oferta interna. Os preços devem se manter mais baixos nesta safra do que na anterior, devido a uma produção mais elevada nos principais estados produtores. São 145 mil hectares de arroz, dos quais cerca de 65% já foram colhidos, especialmente no litoral norte, onde o plantio ocorre mais cedo. O total produzido deve ser 9% maior do que na última safra catarinense. Na cebola, o preço pago ao produtor permaneceu abaixo do custo médio de produção, também refletindo a elevada oferta no mercado nacional. A cotação média subiu de R$ 23,44 a saca, em fevereiro, para R$ 25,34. No atacado, houve queda de 11% no início de março, atingindo R$ 46,00 a saca. A safra está totalmente colhida, com uma produção de 556 mil toneladas. Apesar das boas condições da lavoura, a rentabilidade dos produtores foi impactada pelos preços baixos. No comércio exterior, as importações de cebola neste ano caíram drasticamente em relação a 2024. Argentina e Chile foram os principais fornecedores. A soja também está em queda e há um bom tempo. Os preços pagos ao produtor apresentaram sucessivas baixas desde novembro, e mesmo com uma pequena recuperação no início de março, a expectativa de boa produção no Brasil deve impactar negativamente os valores. Além disso, o mercado está reagindo às oscilações nas tarifas comerciais dos Estados Unidos, o que tem levado a instabilidades e incertezas que afetam os preços da soja. A safra catarinense terá aumento de 2,6% na área plantada, com produtividade média de 3 toneladas e 705 quilos por hectare. Com isso, a expectativa para aumento na produção, mas chuvas irregulares entre janeiro e fevereiro afetaram as lavouras. Quem segue firme são as cotações do trigo catarinense. Os preços médios mantiveram tendência de alta, com um crescimento de 2,4% em relação ao praticado em fevereiro. Com a produção nos armazéns, cooperativas e cerealistas estão aguardando a elevação nos preços para comercializar volumes maiores. Com o avanço da colheita da safra de verão, poderá haver necessidade de abrir espaço nos armazéns para a soja, que deverá ser abundante no estado. Nessa temporada foram cultivados 123 mil hectares, com uma redução de 10%, mas a produção estadual do trigo cresceu 40%, chegando a 432 mil toneladas.
E para encerrar, o milho teve alta de 2,38% em relação a janeiro. Mesmo em período de colheita da primeira safra no sul do Brasil, os preços reagiram. O cenário de baixos estoques internos e a indefinição da segunda safra estão influenciando no mercado interno. Para a primeira safra estadual de milho, a área de cultivo diminuiu 11%. Contribuíram para isso os altos custos de produção, insegurança a possíveis ataques da cigarrinha do milho e os baixos preços praticados no ano passado. Apesar da redução da área, é previsto um aumento de 16% na produção e recorde histórico em produtividade. Em relação ao milho segunda safra, até o momento, cerca de 92% da área plantada já foi semeada no estado. Ajuda técnica para regularizar aspectos da mão de obra em propriedades produtoras de cebola. É isso que está sendo oferecido através de uma iniciativa liderada pelo Sebrae no Alto Vale. A primeira reunião para mobilizar agricultores locais em torno do projeto foi realizada essa semana na Câmara de Vereadores de Ituporanga. A iniciativa do Sebrae, em parceria com o Sindicato Rural do município, busca orientar e apoiar produtores de cebola na hora da contratação de mão de obra legal. Uma apresentação para esses 50 produtores que vão participar do projeto Cebola Legal, que é uma parceria muito estratégica e muito importante entre o Sebrae, FAESC e Senar, através do sindicato aqui do município, e vamos atender essas 50 propriedades na propriedade mesmo em 2 visitas. A primeira é uma visita de diagnóstico, onde vamos identificar quais são as principais adequações ainda que o produtor precisa fazer e vamos entregar para ele um plano de ação, já super prático, para que ele já possa fazer essas melhorias, e entender qual é o nível de adequação ainda que ele precisa fazer e quais as iniciativas que ele já está em conformidade. E a segunda visita é para realmente ajudar ele a colocar em prática, para ser um apoio, ser um suporte de orientação. Até a realização dessa primeira reunião, 44 vagas de 50 já haviam sido preenchidas. Os interessados nessa consultoria ainda podem procurar o Sindicato Rural. As 2 visitas do projeto devem ocorrer ainda durante o primeiro semestre. É importante reforçar que é totalmente sigiloso as informações que saem desse diagnóstico e estamos cumprindo nosso propósito como Sebrae de estar próximo do produtor para trazer um aumento de produtividade, trazer para a nossa região aqui da cebola uma segurança do nosso produtor em falarem bem da cebola, falarem bem daquilo que a gente vem desenvolvendo na nossa região. O projeto Cebola Legal segue um modelo semelhante ao que vem sendo desenvolvido na Serra Catarinense e será implantado por aqui porque a região de Ituporanga é uma das maiores produtoras de cebola do país e recebe fiscalizações com frequência. O processo inclui adequações em aspectos como fornecimento de água potável, as condições de alojamento e higiene, a disposição de banheiros e demais requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. A cada ano que o Ministério do Trabalho vem para a nossa região, é uma preocupação novamente. Quando a pessoa está plantando a cebola, já está preocupada com o Ministério do Trabalho. E o sempre era o quê? Nós queremos registrar, nós queremos legalizar. O pessoal vinha ao sindicato dizendo, não, nós estamos registrando e ainda não vamos estar legal na nossa contratação. E o Sebrae trouxe essa novidade que está acontecendo em São Joaquim, essa consultoria. A gente achou interessante também em trazer isso para a nossa região, um projeto piloto para acontecer na nossa região de Ituporanga, para tentar mudar esse cenário que nós temos aqui da nossa região de trabalho análogo à escravidão. Então vamos produzir cebola legal mesmo, contratando a mão de obra como nós estamos fazendo e também deixando a propriedade conforme o Ministério do Trabalho quer. Mas muitas vezes o produtor pensa, não, mas é mais uma fiscalização que o Sebrae vai estar trazendo? Não. O Sebrae vai estar trazendo uma consultoria explicando onde é que nós devemos melhorar. E para isso nós vamos ter um tempo para poder estar se adequando nas questões exigidas pela NR31. As exportações de carne de frango e de suíno produzidas em Santa Catarina tiveram o melhor resultado de toda a série histórica para o primeiro bimestre do ano, tanto em quantidade quanto no valor. Santa Catarina exportou 61 mil toneladas de carne suína em fevereiro, alta de 15% na comparação com os embarques do mesmo período do ano passado. Isso gerou uma receita de 148 milhões de dólares.
Os valores representam o melhor resultado para o mês de fevereiro, tanto em quantidade quanto em valor, desde o início da série histórica, em 1997. No primeiro bimestre do ano, o estado exportou 117 mil toneladas. Também é o melhor resultado da história, reforçando as projeções favoráveis do setor para esse ano. Santa Catarina foi responsável por mais da metade das exportações brasileiras de carne suína nesses 2 primeiros meses. Destaque também para a carne de frango. Santa Catarina exportou 106 mil toneladas em fevereiro, alta de 15% na comparação com fevereiro de 2024. As receitas foram de 213 milhões de dólares. No acumulado do primeiro bimestre, Santa Catarina exportou 200 mil toneladas e conquistou o melhor resultado da série histórica. Os resultados refletem a elevada demanda no mercado internacional por carne de frango, principalmente em decorrência de rupturas no fluxo do comércio, em decorrência da influenza aviária em diversos países. Nas primeiras semanas de março, os preços do boi gordo em Santa Catarina apresentaram queda de 1,7% em relação ao mês anterior, cenário semelhante ao que foi observado na maioria dos principais estados produtores. A melhoria na oferta de animais prontos para o abate, característica deste período do ano, é um dos fatores que ajuda a explicar essa queda. As quedas só não foram mais expressivas em função dos bons resultados das exportações brasileiras de carne bovina no primeiro bimestre desse ano, com alta de quase 4% nas embarcações. O primeiro bimestre de 2025 trouxe desafios para a balança comercial do leite, com queda de 16% nas exportações e alta de 5% nas importações, resultando em um déficit comercial. Em valores, as exportações caíram 35%, enquanto as importações aumentaram 17%. Com isso, os preços do leite ao produtor e no atacado aumentaram. O preço médio do leite padrão subiu para R$ 2,54 o litro. No atacado, o leite UHT aumentou 25 centavos por litro entre janeiro e fevereiro e já acumula uma alta de 15 centavos por litro em março. A queda nos preços da banana caturra preocupa produtores em Santa Catarina. O excesso de oferta impactou a rentabilidade dos agricultores. Entre janeiro e fevereiro, os produtores de banana caturra sentiram no bolso o impacto da alta oferta da fruta. O preço pago ao produtor caiu 22,7% nesse período, conforme o boletim agropecuário da Epagri-Cepa. Os principais fatores, que estão afetando essa variação dos preços é o aumento da oferta geral da banana, tanto no mercado nacional quanto no mercado catarinense. Então, devido a esse desenvolvimento maior dos cachos dos bananais nesse período, o excesso de calor também acelerando a maturação dos cachos, consequentemente aumentando a produção e a oferta da fruta no mercado, e maior demanda sazonal para a variedade prata, que impulsionada principalmente pelo retorno às aulas nesse início de ano, entre fevereiro e março. A desvalorização é ainda maior comparada aos números do ano passado. Já a banana prata segue na contramão do mercado, registrando valorização. Está tendo uma desvalorização de 53,7%, significando que a oferta nesses 2 primeiros meses de 2025 está bem mais elevada do que o mesmo período do ano passado. Já para a banana prata, está tendo uma valorização nos preços de 2,8% no mesmo período, principalmente em relação à melhor qualidade dessa variedade e a maior demanda sazonal por essa fruta, principalmente com o retorno às aulas. Santa Catarina é atualmente o 4º maior produtor brasileiro de banana, tendo mais de 80% da produção concentrada no litoral norte. Apesar da desvalorização, os produtores devem conseguir manter a margem de lucro, compensando os preços baixos com um aumento no volume de vendas. A banana caturra mantém desvalorização, mas em níveis mais baixos, apenas de 1,5% nos preços, então com uma tendência para os próximos meses de elevação e equilíbrio. E a banana prata com uma valorização de 8,1%, ainda em relação principalmente à qualidade que está apresentando no mercado.
Em relação às estimativas de produção de banana da safra 24-25, estimativa de aumento na produção de 16,8%, passando para 764 mil toneladas nessa safra como estimativa, sabendo que dessa produção estimada, 81,9% seria de banana caturra e 18,1% seria de banana prata. Em relação à produtividade, também está sendo estimado um aumento de 13%, 14% em relação à safra passada. Laurentino sediou esse mês a segunda Agroplantas, mas a Expofeira também abriu espaço para outros setores no agro, comércio e serviços. A ovinocultura, por exemplo, esteve em destaque durante a festa. As ovelhas marcaram presença na segunda edição da Agroplantas, realizada em Laurentino na semana passada. Muitos expositores aproveitaram a feira para apresentar negócios e trocar ideias sobre novos segmentos. Um deles foi a ovinocultura, que vem crescendo na região. O Décio atua no setor há 3 anos e organizou o grupo de expositores para essa mostra. Agregar para a segunda Agroplantas a ovinocultura, que é uma cultura que vem crescendo no estado. A gente está aqui com a demanda de animais todas produzidas aqui na nossa região. Então hoje ela é caráter de exposição e de apresentação de raças para o povo. Então para a gente está sendo um respaldo muito bom, muito importante. O pessoal está vindo, está gostando do que está vendo. Ao todo, 12 produtores do Alto Vale participaram dessa primeira exposição de ovinos em Laurentino. Cabanha Prime, Sítio Ovelha Negra, Granja Chad, Cabanha Central, Sítio Schultz, Cabanha Gig, Estância Serena, Cabanha Campo de Pastoreio, Sítio Freitas, Cabanha Isidório, Rancho da Mori e Cabanha Catarina. A intenção é no futuro criar uma associação para facilitar e fortalecer ainda mais a comercialização desse setor aqui no Alto Vale. São amigos meus que a gente vai para outras exposições, então hoje por organizar o evento, eu convidei eles todos para vir aqui para trazer esse atrativo aqui para a segunda Agroplantas. A gente vem para quebrar uma mitologia que tem em cima da ovelha, né? Por exemplo, questão da carne, que o pessoal não consome muito baixo, questão de ser um bicho ruim de lida, um bicho que não dê lucro, então a gente está provando isso ao contrário. Pequenas propriedades que você tem que daqui a pouco uma cabeça de gado no suporte, você põe 10 ovelhas lá dentro. A minha propriedade é pequena. Então isso a gente traz o pessoal ali, incentivar o pessoal a aproveitar o que tem. Você pode ter coisa boa dentro da tua propriedade, independente do tamanho dela. É só você gerir ela, anotar tudo certinho, os teus gastos, o que você faz, o que você implanta, fazer tudo com um manejo adequado. O manejo e assim o animal estando assim, digamos assim, mais confiável na propriedade, é sucesso, né? Não tem o porquê dar errado. A ovinocultura é uma atividade em crescimento no estado. O rebanho de ovinos de Santa Catarina ocupa a 11ª colocação no cenário nacional, com cerca de 348 mil cabeças. Ainda pequeno, mas o investimento nesse setor tem diversificado as atividades no campo, principalmente entre a agricultura familiar. A produção de ovelha gera, além da carne, o queijo e outras delícias que vão para a mesa do consumidor. Inclusive, da ovelha também vem a lã para o vestuário. Hoje nós temos aqui 5 raças, diversificando, mostrando como funciona, como a gente tem qualidade aqui no Vale. A gente está aqui com Hampshire, com Ile de France, com Dorper, Santa Inês, o Texo e o Texas NC. O pessoal está se encantando pelos animais e está saindo futuros criadores daqui. Vamos agora até Rio do Oeste para mostrar que uma família está fazendo diversificação de culturas na propriedade, com produção de morango e maracujá. Nessa propriedade que fica na Tifa Miranda, em Rio do Oeste, o fumo ainda continua sendo a principal cultura na lavoura, tanto que a família investiu numa nova máquina para fazer a colheita. Mas há alguns anos, outras produções estão ajudando a aumentar a renda. Uma delas é o morango. Aqui estão plantados cerca de 15 mil pés. A Tânia conta que o plantio das mudas nacionais e importadas começou logo após o início da pandemia. O morango, na verdade, a gente colocou ali em 2021, logo no começo da pandemia. Foi uma opção que a gente teve, porque tanto eu como o Sérgio, a gente trabalhava como costureira, né? Então, para ficar em casa com as crianças e a gente ter uma renda extra,
tirando a parte do fumo. Então foi uma opção que a gente teve, colocar o morango para a gente poder trabalhar e ficar em casa com as crianças, né? Na época era muito perigoso. E apesar da produção de morangos poder ser lucrativa, a agricultora explica que o custo de implantação não é tão baixo e é preciso bastante atenção com o manejo. O investimento é alto, assim, porque quem vem aqui olhar, eles têm uma visão diferente do que é o morango, do que é trabalhar com o morango, né? Todo mundo acha que é fácil, mas assim, o morango é pior que um recém-nascido. Tu tem que estar aqui todo dia olhando por causa de doenças e as pragas que tem no morangueiro, agora com a nossa temperatura muito elevada, então acaba atraindo bastante doença, né? Bastante praga. Então a gente tem que estar todo dia aqui olhando e fazendo a limpeza, a poda, para poder continuar, para ele poder produzir os frutos, né? Então a parte da adubação também o Sérgio faz na caixa. E a parte da adubação foliar, daí eu e ele a gente reveza, a gente passa por cima com a bomba, né, pulverizado. E tudo que é produzido por aqui já tem mercado certo. A família também faz durante uma época do ano o colha e pague. Ele sai in natura, sai o congelado também, a gente trabalha o congelado por quilo, né? Então, e a bandeja, a gente trabalha com a bandeja de 250 gramas, que é a que vai para o mercado. A de meio quilo e a de 1 quilo, que são o que os clientes encomendam com a gente. O morango in natura, a gente abastece o Master Valley aqui em Rio do Oeste. E o congelado, a gente abastece o Master Valley, o Mercado do Kiko em Laurentino, os 2 Mercado União em Rio do Sul e o Mundo das Delícias, que também é em Rio do Sul, na frente do Hospital Regional. Além do morango, também foram plantados pés de maracujá nessa área da propriedade. O Fernando conta que uma das vantagens é conseguir produzir em pequenos espaços, mas também é preciso manter alguns cuidados. Maracujá foi quando eu trabalhava na cooperativa, tinha a ideia, né? Vi a plantação e eu vi que tinha uma fonte de renda num espaço pequeno, que a gente tem propriedade pequena aqui. Eu vi uma oportunidade, né? Daí eu resolvi sair da cooperativa e comecei com o plantio do maracujá. Requer um certo trabalho também, ele é uma coisa que dá bastante trabalho, não é fácil, mas todas as culturas têm seus intempéries, né? Mas eu acredito que é uma cultura de uma renda boa em pouca área. Por isso que eu optei por ela. Na última safra foram produzidos cerca de 3 mil quilos do maracujá Catarina. Esse ano a produção deve ser maior, só que o preço está mais baixo. Varia bastante, que nem ano passado eu tive uma renda eu acredito que com a metade da produção, esse ano eu vou fazer praticamente o dobro, baixou bastante o preço, porque tem muita demanda no norte, né, que vem para cá, né. Mas mesmo assim ainda a gente está se virando legal ainda. É uma renda extra, que a gente antes só dependia do tabaco, né? É uma renda extra que ajuda bastante. Além das frutas serem vendidas in natura, alguns produtos são feitos, como o licor de maracujá e as geleias. A gente faz a geleia de morango artesanal, que daí a gente faz por encomenda, e trabalha com o licor artesanal também. Daí a gente faz o licor de maracujá cremoso, de morango cremoso e o licor tradicional de morango. Para mais informações sobre a produção ou compra das frutas, é só acessar o Instagram Morangos Canoa Quebrada 2022. Ela pega o fruto, a gente negocia o fruto e ela que revende o licor. Participou já da feira ali em Laurentino, o pessoal pediu bastante, até no último dia acabou ali, todo mundo veio atrás. Foi uma coisa bem, bem pedida, assim. O Agricultura Alto Vale fica por aqui. E a gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook, é só curtir e comentar. A gente se vê no sábado que vem. Obrigada pela companhia e até lá!